Câmara informa. Boa tarde, Pedro Mariano. Boa tarde, Elias Silveira. Boa tarde a todos que estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Câmara 101,5 FM e também ligados na TV Câmara através da TV Cabo CCS TV. E vamos então aos destaques do programa de hoje. Vamos lá, Câmara de Balneário Camboriú faz última sessão do ano e aprova 7 projetos. A Câmara Mirim entrega relatório de atividades ao presidente do Legislativo de Balneário Camboriú. Defesa Civil confirma 21 mortes na enxurrada em Santa Catarina. Governo de São Paulo anuncia, mais uma informação aqui da Defesa Civil, né? A Defesa Civil de Camboriú pede à população que fique atenta aos boletins do tempo. Agora sim, uma notícia nacional, Elias. O governo de São Paulo anunciou agora há pouco resultados parciais aí de testes da Coronavac. Isso tudo e muito mais você confere a partir de agora no nosso Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. A Defesa Civil confirma 21 mortes na enxurrada em Santa Catarina. Em relatório divulgado na noite desta terça-feira, a Defesa Civil confirmou que houve 21 mortes por causa da enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí no final da noite da última quarta-feira e madrugada de quinta. Os bombeiros encontraram a 21ª vítima na manhã desta terça em Presidente Getúlio e as buscas foram encerradas. Com isso, foram 18 mortes em Presidente Getúlio, outras 2 em Rio do Sul e uma em Ibirama. Foram 6 dias de buscas. A partir de agora, os bombeiros encerram a procura por vítimas e seguem aí com ajuda humanitária na cidade. E atenção, né? A Defesa Civil de Camboriú pede à população que fique atenta aos boletins do tempo. Notícias, alertas e previsão do tempo são publicados diariamente no Facebook da Defesa Civil ou no site defesacivil.camboriú.sc.gov.br. Repetindo, defesacivil.camboriú.sc.gov.br. As informações são atualizadas e postadas em tempo real, conforme a necessidade de alerta e também de orientação à população sobre possíveis eventos adversos, como temporais, rajadas de vento e outros. A Defesa Civil de Santa Catarina disponibiliza um canal que possibilita ao morador receber alertas do tempo da localidade onde mora por meio de cadastro no 40199. 40199. Um serviço gratuito de envio de mensagens de alerta de riscos, desastres e emergências por SMS e emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina. O serviço é executado por meteorologistas, e hidrólogos e agentes de proteção e defesa civil que atuam 24 horas por dia no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGERD. Para receber notificações de emergência, basta cadastrar o código de endereçamento postal CEP da área de interesse. Envie uma mensagem SMS para 40199, 40199, contendo apenas no corpo do texto o CEP com ou sem hífen, né? Ou espaço. Quem já possui cadastro não precisa se registrar novamente. Para incluir novo CEP, basta repetir o procedimento. É isso aí, agora vamos falar de saúde, Elias, porque o secretário da Saúde se reuniu com responsáveis pela vacina da Johnson & Johnson. Então aí com representantes da Janssen, que é a subsidiária da empresa Johnson & Johnson, o secretário André Mota Ribeiro, o secretário de Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, tratou da possibilidade de parcerias futuras para a produção de vacinas em território catarinense com transferência de tecnologia. Também ressaltou que o governo de Santa Catarina está alinhado com o Plano Nacional de Imunização, com o governo federal sendo o responsável aí pela compra dos insumos. Os representantes da Johnson & Johnson contaram ao secretário que devem apresentar à Anvisa no mês de janeiro os resultados da fase 3 dos testes já realizados. Ao contrário das demais vacinas, o produto da Johnson & Johnson exige apenas uma dose.
A eficácia até o momento tem sido superior a 95%. E aí a gente lembra, Elias, que na semana passada o secretário de Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, se reuniu aí também com representantes da Sinovac, da vacina chinesa, e da italiana, a vacina Moderna. Olha, e aqui também em Santa Catarina, o governador defende liberação em Santa Catarina e afirmou, né, que a vacina chega em janeiro. Carlos Moisés voltou a defender as flexibilizações anunciadas pelo governo na última semana. Moisés também afirmou que a expectativa é de que o governo federal disponibilize as primeiras doses da vacina do novo coronavírus por volta do dia 20 de janeiro. As falas ocorreram em reunião com empresários e lideranças políticas na manhã de hoje, em Joinville, no norte do estado. Carlos Moisés afirmou ainda que as medidas têm como objetivo evitar a clandestinidade. As mais recentes dizem respeito à liberação de casas noturnas, eventos sociais, cinemas, teatros, parques temáticos e transporte coletivo na temporada de verão em Santa Catarina. Também ficou decidido que hotéis e pousadas poderão operar com ocupação integral. Porém, ontem, terça-feira, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público de Santa Catarina e barrou as liberações, dando prazo de 48 horas para que o governo do estado restabeleça as restrições dos decretos antigos. E agora vamos de mais informação, Elias. O governo de São Paulo anunciou agora há pouco o resultado parcial de testes da Coronavac. Em coletiva de imprensa realizada agora há pouco, o governo do estado de São Paulo e a direção do Instituto Butantan apresentaram aí as primeiras informações sobre as análises do estudo fase 3 da vacina Coronavac. Durante um encontro com a imprensa, o presidente do Butantan, Dimas Covas, destacou o perfil de segurança do imunizante. Segundo ele, poucas pessoas manifestaram reações adversas. A mais frequente é apenas dor no local da aplicação da dose. O percentual da eficácia não foi divulgado por questões contratuais, mas de acordo com o Butantan, a imunização atingiu aí o limiar que permite o uso em até caráter emergencial. Os dados das análises foram compartilhados com a Sinovac na China, empresa responsável pelo desenvolvimento da vacina, e as informações serão divulgadas em até 15 dias após revisão dos resultados. Conforme o governo paulista, este trâmite de transferência de dados não interfere no cronograma de produção da vacina e nem deve alterar o calendário do Plano Estadual de Vacinação, que aí tem previsão de começar no dia 25 de janeiro. O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabardo, garantiu que o pedido de autorização da Coronavac deve ser feito em 15 dias à Anvisa. Rádio Câmara FM 101,5. Projetos em votação. Agora são 5h39. A Câmara de Balneário Camboriú faz últimas sessões do ano e aprova 7 projetos. As informações você confere com a Rafaela Dalago. O plenário da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou 7 projetos na última sessão ordinária de 2020, nesta terça-feira, e 2 redações finais de projetos em uma sessão extraordinária realizada logo em seguida. Entre os projetos aprovados estão a proposta dos parlamentares David Labarrica, do Patriota, e Marcos Kurtz, do MDB, que trata sobre os locais com autorização para a prática de esportes na faixa de areia da Praia Central, e a do vereador Pedro Francês, do PL, que institui o Dia Municipal de Combate ao Lixo nos Rios e Mares, a ser comemorado anualmente em 8 de junho, data do Dia Mundial dos Oceanos. O momento inicial da sessão foi utilizado para os vereadores realizarem a assinatura simbólica de um cheque de R$2 milhões, valor do orçamento do Legislativo que será devolvido aos cofres do município. A Câmara já havia feito a transferência de R$1 milhão no final de março, então o montante total da devolução ao Executivo alcançará R$3 milhões em 2020. Durante a reunião, foi feito 1 minuto de silêncio em memória ao ex-vereador Álvaro Silva, falecido aos 81 anos nesta segunda-feira. Ao final da sessão extraordinária,
os líderes de bancadas indicaram os vereadores Marcelo Achute, do MDB, Leonardo Piruca, do Progressistas, Pedro Francês, do PL e Aldemar Pereira Bola, do PSDB, para constituírem a comissão representativa para atuação durante o recesso parlamentar até o dia 31 de dezembro de 2020, de acordo com a lei orgânica do município. A próxima sessão a ser realizada pelo Legislativo Municipal será agora a sessão solene de instalação da 14ª Legislatura e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, no dia 1º de janeiro de 2021, no plenário às 17 horas. Neste mesmo dia, após encerrada a reunião solene, a presidência provisória convocará os vereadores para o processo de eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a sessão será fechada à comunidade, mas poderá ser acompanhada ao vivo através da Rádio Câmara na 101.5 FM, TV Câmara, canal 39.5 da CCS TV, Facebook, YouTube e site do Legislativo. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Rafaela Dalago. Obrigado, Rafaela Dalago, pelas suas informações. Ainda continuando aí nessa linha de retrospectiva, Elias, a Câmara Mirim de Balneário Camboriú entregou aí um relatório de atividades ao presidente do Legislativo. Então, o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, vereador Omar Tomaley do Podemos, recebeu nesta terça-feira o relatório de atividades de 2020 do programa Vereador Mirim. O documento foi entregue pela presidente Mirim, Heloísa Ferreira de Souza, estudante aí do Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira, pelo diretor do programa, Fernando da Cunha, e pelo supervisor da Câmara Mirim, Márcio Gonçalves. O relatório traz um resumo das principais ações dos jovens parlamentares durante o ano. Foram realizadas 12 sessões, sendo 9 ordinárias, 2 extraordinárias e 1 solene, em que foram aprovadas 148 indicações encaminhadas ao Executivo através da mesa diretora do Legislativo. Dentre as diversas atividades executadas pelo programa, destacam-se a instituição do Conselho Mirim e a participação da Câmara Mirim 2020 do plenarinho da Câmara dos Deputados em Brasília. Outro destaque deste ano é que o departamento da Câmara Mirim ganhou uma nova sala no prédio do Legislativo Municipal, com identidade visual e espaço para reunião com jovens parlamentares. Para quem quiser conferir este relatório completo, é só entrar no site da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br. Eu vou repetir, balneariocamboriú.sc.leg.br. Rádio Câmara FM. Direito do consumidor. Agora são 5h44 e o consumidor, atenção, deve ficar atento na hora das compras de Natal. A gente vai conversar sobre esse assunto com a doutora Maiara Zucco Becker, que é advogada. Tudo bem? Boa tarde. Como é que está a senhora? Tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje para poder informar o consumidor. Agora deixa só a gente fazer uma correção, Elias, que eu na produção do programa acabei trocando, invertendo o sobrenome. Então é Maiara Becker Zucco. Eu vou pedir perfeito. até pro Maurão lá da TV Câmara trocar ali o GC. É Maiara Becker Zucco. Eu acabei trocando ali na produção. Mas bacana te receber aqui, doutora. Muito obrigada. Agora, quais são os principais alertas? Porque na época de Natal o pessoal está aí em poder do 13º, acaba indo às compras, às vezes até exagerando um pouco nas compras. Quais são as dicas? Qual é a preocupação que esse consumidor deve ter, doutora? Então, primeiramente, ele deve se atentar se aquele produto que ele está comprando, né, se for online, por exemplo, ele é seguro, se é garantido, se ele é realmente um produto original, se não é um produto falsificado, ou se a pessoa não está caindo num golpe, que está acontecendo muitos tipos de golpes ultimamente, né? Graças à tecnologia, que de certa forma é boa, mas de certa forma também é ruim se não souber utilizar. Agora, quando você vai comprar fisicamente, tem que prestar bastante atenção, porque tem certos lugares que não fazem troca se o produto não estiver com defeito ou com vícios. Então, se você pegar um produto, por exemplo, uma roupa, que fique muito grande para a pessoa que você está presenteando e aquela loja não tiver uma política de troca,
infelizmente não terá como obrigar a loja a trocar. Então, prestar bastante atenção quando for comprar o produto. Também se tentar as promoções falsas, que as pessoas às vezes elas aumentam o valor lá em cima e depois abaixam dizendo que é uma promoção. Então, prestar muita atenção nas propagandas enganosas, ler bem as qualificações do produto e cuidar bastante com os golpes, né? Agora, doutora, seguindo nessa linha aqui do Elias, geralmente as pessoas receberam 13º agora há pouco, na segunda parcela, na última sexta-feira, dia 18, se enfinharam aí a comprar coisas, se arrependeram, quanto tempo para devolver? Se for uma compra online, por telefone, por WhatsApp, em que a pessoa não foi presencialmente, é 7 dias, a partir do recebimento do produto. Recebeu o produto, não era aquilo que você esperava, não gostou, pode devolver, sem nem explicar a motivação. Agora, se foi uma compra presencial, daí não existe direito de arrependimento. Direito de arrependimento é apenas para compras online ou à distância. Mas assim, se a loja, de repente, a conversa vendo lá com a pessoa da loja, o vendedor, o gerente, como é que vocês fazem? Se eu levar lá, como a senhora falou lá, vou presentear alguém, e se essa pessoa não gostar ou não serviu, como é que eu posso proceder? Tem que verificar com a loja, no caso, quais que são as especificações de cada loja, porque não existe legalmente uma obrigação de devolver ou trocar um produto. Então, se não existe um defeito, não existe um problema na roupa, no calçado, em qualquer outro tipo de produto, a loja não é obrigada legalmente a fazer essa troca. Só que existem muitas lojas que possuem esses acordos entre o consumidor. Se trouxer em 30 dias, pode trocar. Então, tem que observar esses 30 dias e sempre guardar a notinha fiscal, porque ela é seu comprovante de compra. Então tem que pedir ali talvez uma assinatura do vendedor, do gerente da loja, para comprovar que ele autorizou essa troca? Isso, tem que sempre pedir uma comprovação. Se não existe nenhuma plaquinha na própria loja dizendo que pode ser trocado ou algum outro meio que você possa comprovar, tem que utilizar de repente uma forma escrita na notinha, qualquer outra coisa que possa comprovar que aquele vendedor te ofertou a troca e que você tem aquilo garantido. E hoje a gente já tem muita garantia, né? Que está numa loja, tem uma plaquinha, já fotografa a plaquinha, né? Isso, muito bem. O celular mesmo já está ali, né? Isso. É fácil, né? Agora, Maiara, você falou na questão de muitos golpes que estão surgindo e na grande maioria essas ciladas acontecem no ambiente virtual. O que o cliente ele pode estar atento quando acessar um site ou quando acessar um perfil na rede social que pode sinalizar uma empresa falsa ou que ele está caindo num golpe? Então, atualmente, os hackers estão cada vez mais espertos, né? Utilizam cada vez mais tecnologia, então fica cada vez mais difícil de identificar. Tem sites que são exatamente iguais ao oficial, perfis que são exatamente iguais, que têm vários seguidores, enfim. Então, o esquema é sempre verificar com a loja. Encontrei um Instagram ali. Você sabe que aquela loja é física, então tenta ligar lá ou ir pessoalmente, enfim. Mas aquela loja é só virtual. Então presta atenção nos comentários, presta atenção nos clientes que estão marcados, se existe algum cliente marcado. Pesquisa aquele site, aquele perfil, enfim, na internet, no site Reclame Aqui, que é bem conhecido. Existem inúmeras formas que você pode buscar para verificar se aquele site, aquele perfil, enfim, é seguro. Mas a melhor forma possível hoje de se prevenir de golpes na internet é utilizando métodos de pagamento seguro, como Mercado Pago, PayPal, PicPay, essas coisas assim que você consegue contestar a compra. Porque certos vendedores, eles utilizam esse método de pagamento que você consegue contestar e cancelar a compra se você não receber o produto, né? Perfeito. Então, esse é um fator que o pessoal tem que ficar muito atento, né? Os métodos de pagamento valem muito. Não vá cair em frio aí e, de repente, fazer depósito. Tem muita gente que usa, né? Não, faz pagar um depósito. Boleto, né? Sim, exatamente. Tem que prestar bastante atenção. E outro fator que poucas pessoas, na verdade, conhecem é que, apesar de não ser culpa do Instagram ou do WhatsApp que aconteça aquele tipo de golpe, dá para responsabilizar eles no judicial. Então, fique atento aí. Como? Você consegue processar o Instagram para ele não utilizar métodos de segurança adequados. Porque ele é responsável por garantir que todos os perfis ali são legítimos. Se ele não faz isso, ele pode ser responsabilizado. Muitos tribunais estão responsabilizando, alguns não, é claro, né? Sim. Depende muito do juiz que vai analisar o caso, mas a maioria tem decidido por responsabilizar tanto o Instagram, o WhatsApp, enfim, todas as redes sociais. De forma geral, né? Isso. Perfeito. E agora um outro detalhe assim, passado esse prazo da pessoa devolver ou não ter gostado do produto, não existe uma outra forma dela recorrer, não adianta ir PROCON, nada? Ou se ela detectou depois,
desse período aí que tem um defeito, Às sim, vezes não no abriu a produto, sacolinha né? Não ali, abriu a né? sacola, deixou... Verdade. Recebeu, mas ia dar de presente para alguém, demorou um pouco. Sim, sim, Verdade. existe. Esses 7 dias é independentemente de defeito. Você consegue devolver em 7 dias independentemente de qualquer coisa. Desistir, quero devolver, pronto. Agora, passado esse tempo, você verificou que o produto não tinha as especificações que continham lá no site, não era como estava previsto para ser, você também consegue devolver dentro de 30 dias quando produtos perecíveis e dentro de 90 dias quando produtos duráveis, né? Que é um celular, roupa, calçado, enfim. E se depois de passar até esses 90 dias, você também consegue recorrer. Agora, Mayara, seguindo essa mesma linha aqui do Elias, demorei para abrir o meu presente, mas quando abri, tinha uma avaria ali. E passou dos 7 dias, passou dos 30. Eu tenho que comprovar pro empresário, pro lojista, que aquilo ali não foi erro meu, foi erro da loja? Então, quando se trata de garantia, né? Que é quando se trata de defeito e vício, é uma garantia que cobre, né? Quando o defeito ou o vício é explícito, que você consegue ver, Sim. como um risco na tela do celular, um rasgo na roupa, infelizmente é apenas dentro daquele prazo. 30 dias quando perecível e 90 dias quando durável. Agora, quando é um vício que você descobre depois, como por exemplo, a minha geladeira do nada parou de funcionar, o meu celular que eu dei de presente do nada desligou e não ligou mais, aí é um vício oculto. E daí, esse defeito, a partir desse conhecimento desse defeito, é que começa a contar os 90 dias. Isso acontece muito com o televisor, inclusive, né? Eu acho que Isso. o pessoal procura muito, que às vezes está ali, está funcionando e de uma hora para outra acaba, apaga tudo, né? Isso é chamado obsolescência programada, né? Quando o produto ele é feito para durar um certo tempo, mas ele deveria durar muito mais do que aquilo. Então, independente de ter passado o prazo de garantia que a loja dá, enfim, para qualquer outra coisa, mesmo não sendo no Natal, qualquer outra compra que você faça, essa garantia cobre, independente se passou da garantia da loja, digamos. Agora, claro que as lojas também apelando, né? Querendo sempre ter alguma coisa a mais, eles, olha, tem 1 ano de garantia, mas se você pagar mais tanto um seguro, vai ter mais 1 ano. Isso permitido, é legal, é pois permitido? Sim, sim. Existem 2 garantias legalmente previstas, que é a legal, que é 3 meses, independentemente se a loja prever isso para você, é 3 meses, é 90 dias. Agora, existe a contratual, que o vendedor ele pode dar a garantia que ele quiser, da forma que ele quiser, enfim, porque é contratual, ele dá para você. Só que eu nunca recomendo essa compra dessa garantia estendida. Por quê? Porque a garantia que eles dão é apenas para danos visíveis, danos aparentes, de fácil constatação. Essa garantia estendida? Isso, é para apenas danos aparentes de fácil constatação. Porque independentemente deles te darem essa garantia estendida, se aparecer um defeito de vício oculto, né, digamos, Sim. que não era para ter, né, num produto normal, independentemente da garantia deles, você vai ter direito, entendeu? Então, essa é a jogada. Eles te lançam uma garantia sabendo que você já vai poder usar ela, mesmo que você não tenha, entendeu? Mesmo que aquele período dos 3 meses que a loja me dá, ou a empresa ali, do responsável pelo produto, eu ainda tenho direito? Claro, sim, exatamente. Se você comprou o celular, durante esses 3 meses ele ficou perfeito. Aí você tinha mais 1 ano da loja. Durante esse 1 ano ele foi perfeito. Depois de 1 ano e 1 dia, ele desligou e não ligou mais. Você tem direito a recorrer e eles têm que te trocar o produto ou dar um novo. Agora, qual é o caminho, né, que o consumidor que for reclamar, qual é o caminho para ele chegar a essa reclamação e ter o seu objeto devolvido ou ressarcido? Sim, então, hoje existem muitas formas para o consumidor poder recorrer, né? Existe a plataforma consumidor.gov.br, que você consegue fazer a denunciação online, o fornecedor vai ter 10 dias para apresentar a resposta dele e tudo mais. Só que não são todos os fornecedores que estão ali inscritos, né? Então, quando não tem um inscrito ali, você pode ir direto no Procon. Essa tratativa pelo consumidor.gov.br ou pelo Procon é apenas uma tratativa amigável, porque nada vai obrigar ele ali. Nem o Procon consegue obrigar. O máximo que o Procon consegue fazer é multar o fornecedor, entendeu? Ele tenta resolver, se não deu certo, ele multa, entendeu? Mas ele não consegue obrigar. Então, se ele não conseguiu resolver de forma amigável pela plataforma ou pessoalmente, ele pode ir no juizado especial, que ele consegue ir sem advogado quando é um produto de até 20 mil salários mínimos. 20 salários mínimos, quer dizer. Que vai dar mais ou menos um pouco mais de 20. Um pouco mais de 20 O mil. novo vai chegar o quê? A 21.400 por no aí? máximo, por aí. Então, ele consegue ir até o juizado especial.
Se passar desse valor, daí realmente precisa de advogado, daí precisa entrar, né, na justiça para conseguir resolver isso. Agora, Mayara, você falou a respeito de golpes, do boleto, que a gente tem que utilizar ferramentas como PicPay, como PayPal, enfim. Mas meu cartão foi clonado, fizeram uma compra lá e eu preciso estornar o cartão. E aí eu já vou colocar outra situação. Fiz uma compra, me arrependi, ele passou lá do tempo. A financeira ou responsável pelo cartão tem como estornar? Ela é obrigada a estornar o meu cartão? Então, quando se trata de fraudes, existe uma súmula, né, que é um entendimento do STJ, né, Tribunal Superior, que ele decidiu que fraudes são culpas do banco, entendeu? Então, se o banco não toma medidas de segurança para impedir que o seu cartão seja clonado, ele é responsável por todas as transações, seja em débito ou seja em crédito. Agora, quando o consumidor ele ajuda de certa forma, como o golpe do motoboy, que está sendo muito presente ultimamente, né? Que o consumidor vai lá e entrega o cartão de crédito pro golpista sem nem questionar para o banco, aí já é outra questão. Tem muitos julgados, sim, favoráveis, concedendo para o consumidor, né, o direito de devolução, de reembolso, mesmo ele participando do golpe, mas também tem muitos contrários. Então, tem que prestar muita atenção. Se você não agiu ajudando os golpistas, o banco é responsável com certeza, entendeu? Tem uma súmula que diz isso, a lei diz isso, então é garantido. Agora, se você ajudou, né? Se você foi lá e ajudou os golpistas, daí já é uma discussão mais acirrada. Aí tem que demonstrar que aquilo era uma coisa normal, que o banco deveria ter visto, né? Enfim. Agora, quando passa dos 7 dias e você quer cancelar aquela compra que você fez legitimamente, o banco, de certa forma, ele não é responsável por essa compra, porque você tem que lidar com o fornecedor. Você até consegue cancelar, né? Alguns bancos eles cancelam, tentam uma disputa ali, né, com o fornecedor, mas ele não é legalmente obrigado a cancelar essa compra. Realmente, se não conseguir amigavelmente com o fornecedor, né, não conseguir cancelar essa compra, só judicialmente mesmo. Olha, aproveitando nessa mesma linha aí, falando de cartão, nós começamos de Natal, mas já avançamos aí com a boa vontade da senhora, porque o Jackson outro dia estava me falando assim, ele mora na Vila Real. Ele tinha dois cartões, um nacional e um internacional. No internacional ele andou meio que se perdendo e teve que negociar, parcelou a dívida. Aí continuaram cobrando as mensalidades do nacional. Quando ele foi usar o nacional, e lá dizia, né, na fatura do banco, no extrato, ele tinha um valor tal para usar. Quando ele foi usar, ele disse, mas não dá, eu não estou errando a senha, não estou fazendo isso. Ligou pro banco, o banco não resolveu, ligou pro cartão, o cartão disse não, quando parcela um, automaticamente perde o outro, mas o banco ficou cobrando a mensalidade. Como é que faz para ressarcir? Então, primeiramente que esse cancelamento de crédito Deve completamente... Pode falar, Mayara. Esse cancelamento de crédito é completamente ilegítimo. O banco ele não pode, unilateralmente, cancelar um produto sem uma justificativa. Sim. Entendeu? Agora, ele bloquear o limite daquele cartão internacional que está parcelado, se tiver expressamente previsto no contrato, ok. Agora, do nacional que ele estava pagando normalmente, totalmente irregular. Não pode. Já começou errando ali. Agora, se além disso, além dessa ilegalidade de cancelar o crédito, ainda ficaram cobrando essas parcelas, é uma cobrança indevida. Cobrança indevida, de acordo com o CDC, ela deve ser devolvida em dobro. Então, se você paga R$20 a mais, eles têm que devolver 40 para você. Porque é errado, não pode. E outra coisa que as pessoas também pouco sabem. Você pode sim ter uma conta no seu banco, um cartão no seu banco, sem pagar R$1 de taxa. Só que tem que ir lá conversar. Eu quero aquela isenção dos básicos, eu quero só aqueles usos básicos. Eu não quero um monte de coisa, eu não quero cartão disso, cartão daquilo, eu quero só os mais básicos, serviços básicos. Então, você não paga R$1 de taxa. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas independente se o banco for público ou privado. Independente, não pode cobrar, porque todo mundo tem direito a ter uma conta no banco sem pagar R$1. É até bom lembrar o pessoal que amanhã, véspera de Natal, os bancos vão funcionar, né? Funcionar normalmente não funciona no dia 31, véspera do Ano Novo, que é o fechamento de balanço, mas amanhã, véspera de Natal,
funciona em horário normal. Então é A bom gente até vê, lembrar o pessoal que já ouviu aí, já está atento, já pode correr para tentar resolver antes do Natal, né? Partiu Isso. passar no Banco do Brasil, no Bradesco, para tentar negociar essa situação aí. Que legal, vamos lá, né? Olha... Bacana, Mayara. Mais alguma pergunta, Elias? Não, acho que tá. Hoje tá, até exploramos um pouquinho mais Foi um a doutora papo Mayara não, foi um daquilo papo que a esclarecedor, gente né? se propunha a tratar com ela, Mas mas sempre é bom trazê-la aqui para falar e esclarecer o nosso consumidor. Antes de encerrar, Tem que vir Elias, mais vezes, né? Sim. me veio uma pergunta aqui agora, tipo assim, literalmente compras de Natal. Nós sabemos que temos feriados, pontos facultativos. Essa questão de cumprir o prazo de dias úteis, dias corridos. Então, a entrega atrasada, né, de produtos, Sim. ela configura direito para cancelar a compra e estornar todos os valores, né? Tanto é que fica dentro dos 7 dias também, né? E então, assim, se ele prometeu te entregar em 5 dias úteis, tem que te entregar em 5 dias úteis. Você pode exigir esse cumprimento. Porque também no Código de Defesa do Consumidor fala que, uma vez ofertado, o fornecedor é obrigado a cumprir. Então, você pode exigir um cumprimento forçado daquela oferta. Então, se ele ofertou que ele ia entregar em 5 dias, ele tem que entregar em 5 dias. Ah, mas o correio atrasou. Isso não é problema meu. Tem que dar um jeito de entregar em 5 dias. Tem que prever lá. Se o correio atrasar, vai ser 10 dias. Se não prever isso, não tem direito a nada. Acabou, 5 dias e acabou. Descer de avião, fazer o que for, mas tem que que entregar o entregar. produto. Perfeito. Olha, muito obrigado, doutora Mayara Becker Zucco, conosco aqui falando sobre direito do consumidor. Aguardamos a senhora em uma outra oportunidade. É um assunto sempre importante e de interesse da nossa comunidade. Obrigado pela visita aqui. Desde já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, tudo de bom. Eu sempre digo assim, que 2021 seja um ano novo, realmente, né? Que a gente possa mudar tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de poder participar desse programa, para poder instruir o consumidor a saber como se defender, né? Porque poucas pessoas conhecem direito do consumidor, né? Mas é isso, muito obrigada pelo convite, boas festas, bom ano novo, que o próximo ano seja repleto de luz. E que Não venha a tenha vacina. coronavírus. E que venha a vacina. Obrigado, certeza. Mayara. Muito Tchau, obrigada. tchau. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Saúde. Muito bem, agora são 18 horas com 2 minutos, 18:02, e atenção, infectologista alerta que ceia de Natal deve ter no máximo 6 pessoas. Famílias também podem optar por encontro virtual. Vamos conferir. A pandemia mudou os hábitos de todo mundo. Por causa da Covid-19, tudo ganhou uma versão virtual. Chá de panela, festa de aniversário, batizado e até formatura. Mas será que o Natal, a festa familiar mais tradicional do ano, também será via aplicativo? Não exatamente, mas na casa da Jéssica dos Santos, o Natal será mais reservado. É que a Covid-19 forçou a Jéssica a mudar todos os planos. Nesse Natal nós tínhamos a intenção de reunir toda a família, porém, em função da Covid, os planos foram cancelados. Então ficaremos em casa e faremos o Natal na nossa casa. Possivelmente vai ter uma videochamada com a família, como a gente sempre faz em festas de aniversários, como foi ao longo de todo esse ano, para que a gente possa se aproximar um pouquinho. O Natal também será mais tímido na casa da Raquel Monteiro, porque não vai ter a tradicional viagem que a família faz na data. Vou passar o Natal na casa da minha cunhada. A nossa família é muito pequena, então o evento vai ser pequeno. Não é diferente dos outros anos, que todos os anos é igual. A única diferença é que a gente não vai viajar para o sul, que a gente viaja para o sul. O ideal é fazer como a Raquel e a Jéssica mesmo, reduzir o tamanho da festa para diminuir o contato com outras pessoas. É que como ainda não temos medicamentos comprovadamente eficazes para combater o novo coronavírus e ainda estamos esperando pela vacina, a única forma segura contra a Covid-19 é a prevenção. E aí, o distanciamento social é uma das principais maneiras de se proteger. Mas se a família for maior que a saudade de se encontrar, a Eliane Bicudo, médica infectologista, dá uma sugestão para reduzir as aglomerações natalinas. O máximo que se deve reunir é de 4 a 6 pessoas num ambiente arejado, de portas abertas e que seguramente não tem ninguém doente nesse grupo. Então, a gente tem que se adequar a isso. Se a família for um pouco maior,
o ambiente teria que ser maior ou dividir. Um grupo vai, faz a ceia, o outro grupo participará da hora do almoço. Seja virtual ou presencialmente, e nesse último caso com todos os cuidados necessários, o importante é que a reunião familiar com pessoas importantes não deixe de acontecer, ainda mais em 2020, que o Natal terá alguns significados a mais. A mensagem de que superamos as dificuldades até aqui e a esperança de que os próximos dias serão melhores. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer. Rádio Câmara FM 101,5. Turismo. Muito bem, agora 18 horas e 5 minutos, 18 e 5, e a gente recebe agora por telefone para conversar a respeito do turismo, do cenário turístico aqui da nossa região, da nossa cidade, Osni Maciel, que é o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Balneário Camboriú. Osni, boa tarde ou boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer novamente estar conversando com vocês. Agora tem muita gente falando, né, coisas desencontradas. Um fala numa super temporada, numa temporada espetacular, outros falam numa temporada quebrada. E qual é a expectativa do Contour, Osni? Olha, nós estamos numa situação muito difícil, né? Principalmente com as últimas decisões que estão sendo tomadas, né? Vamos conversar primeiro sobre o que você me falou. Se você me perguntar hoje como vai ser a temporada, eu vou te falar que ela vai ser péssima, tá? As pessoas estão comprando, a janela de compra, vamos dizer assim, ela está muito em cima da hora. A janela de compra está em 4 dias, só para você ter ideia. Então a gente não está conseguindo ter um planejamento. A gente não consegue responder essas perguntas, porque realmente, primeiro que a gente está com turismo regional, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E a resposta às vendas está sendo nessa janela de 4 dias. Porque hoje o turista, ele quer saber como a região está, quantidade de casos do Covid, como que está, se a cidade está cheia ou não está cheia, se tem local no hospital, né? Se os hotéis estão seguindo os protocolos. Então hoje a pessoa está muito preocupada e por isso que ela está fazendo a compra muito em cima da hora. Agora, Osni, hoje o governo do estado divulgou a matriz de risco potencial para a Covid-19 e as 16 regiões de saúde estão no nível gravíssimo, ou seja, na cor vermelha, né, para o nível mais crítico da doença aqui no estado. Creio que você esteja falando também sobre outra situação que o governo do estado flexibilizou na última sexta-feira, a ampliação, né, da rede hoteleira para 100%, entre outras medidas. Porém, ontem a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público, né, e pediu para que o Estado ele retroceda, ou seja, retome as medidas restritivas conforme estabelece ali a matriz de risco. Então, até por parte do empresário também, ele se prepara, né, faz um investimento, né, para ampliação dessas vagas, para ampliação dessa ocupação e tem que reduzir de uma hora para outra de 100% para 30% no caso do nível gravíssimo. O turismo ele está numa situação delicada desde abril, né? Mas assim, essas decisões em cima da hora estão deixando, principalmente nós hoteleiros, porque eu sou um hoteleiro, presidente do conselho, mas sou hoteleiro, eles estão nos deixando numa situação muito delicada. Né? Como você falou, a Justiça de Santa Catarina aceitou 2 dias atrás o pedido de urgência na ação civil pública proposta pelo Ministério Público para obrigar o Estado a restabelecer as medidas de restrição contra o Covid. Só que o seguinte, nós tínhamos uma autorização de trabalhar com 100%, dias antes 70% e dias antes 30%. Isso. As pessoas que frequentam os nossos hotéis, elas precisam de um planejamento. Elas vão vir de outros estados ou de outras cidades. E que poder é esse que eu vou ter que ter de escolher
quem vem e quem não vem para o meu hotel. Como que eu vou ligar para o cliente e falar, olha, sinto muito, o senhor não pode vir para o meu hotel. Por que eu não escolhi o outro? Então, assim, ninguém é contra as decisões da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo contrário, nós temos normas, protocolos e regras. Nós temos uma justificativa técnica e uma coerência para estar aberto. Eu convido qualquer um a vir ao meu hotel e ver essas normas e protocolos. Só que como? Como a gente está sendo colocado numa situação delicada? Volto a falar, nós não somos contra essas decisões, mas que ela seja feita com antecedência, para que não crie mais prejuízo e que não coloque o hoteleiro e o profissional de turismo cada vez mais numa situação delicada, numa saia justa. Eu não tenho poder de escolher quem vem e quem não vem para o meu hotel. Então, assim, tem que nos respeitar. É isso que eu queria falar com vocês. Eu coloco também, Osni, na seguinte forma, né? Balneário Camboriú é uma cidade vertical. Nós temos quantos e quantos edifícios que normalmente lotam, superlotam, inclusive, na temporada de verão. E aí, para esses edifícios, então, não existe um limitador? Ou seja, eu conheço prédio onde já morei, por exemplo, que tinha 64 apartamentos, 64 eram totalmente ocupados na temporada. Mas se levarmos em consideração o mesmo esquema para os hotéis, vamos ter que reduzir para 40%, 50%, 60% da capacidade. E aqueles que estão ocupados, vamos tirar os moradores? Por isso que eu entendo, o hotel são profissionais. O hotel sabe que lá onde ele serve o café, que ele serve o almoço ou a janta, ele tem que ter as limitações de mesas, né, de público presente. Mas, no geral, não, né? Porque são unidades individuais dos apartamentos dos hotéis também. É isso mesmo. A gente foi autorizado 100% ao hotel, mas o hotel ele não tem essa ocupação de 100%, porque você tocou num ponto especial, que é o café da manhã. O restaurante são outros protocolos que regem o restaurante. Então, por exemplo, o café da manhã geralmente é das 7 às 10 da manhã. Aqui no nosso hotel é hora marcada. E mesmo com hora marcada, eu não consigo atender a 100% da minha ocupação. Então eu nunca vou ter 100% porque eu tenho que seguir os protocolos que regem o restaurante. E aí, realmente, e esses condomínios? Hoje, Balneário Camboriú deve ter 24 mil leitos na hotelaria. E devemos ter mais ou menos 28 mil leitos em apartamentos. Você sabe que qual a segurança que essas pessoas vão ter no momento de irem para esse apartamento? Quem vai regrar a quantidade de pessoas? Então, assim, as regras é válida para o hotel, mas as regras não são válidas para as locações de apartamento, para o Airbnb, para nada. Então, assim, é um peso e uma medida para uns e para outros não. É isso que a gente tem que ter cuidado, né? Eu tenho certeza que o governo vai entrar. Eu participei de uma reunião hoje com a Santur e o governo do estado vai entrar, vai recorrer à decisão da justiça, né? Porque ele entende que ele se baseou em justificativa técnica e na coerência em decisões. Mas assim, volto a falar, a gente tem que ser respeitado. Nós não podemos ser colocados em situações delicadas numa véspera de um grande feriado. Muito bem, Osni, o que você falou realmente coincide com o que acabou de ser divulgado no Twitter do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que a Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer sim da decisão do Ministério Público, da juíza da 33ª comarca da capital, que acabou aí indeferindo a decisão do governador do estado. Agora, em outra oportunidade, como você falou que é hoteleiro, e ficou uma dúvida quando eu conversei com a Olga Ferreira, que é a presidente do Sechobá, né, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Bares e Restaurantes. Ela me falou o seguinte, que em relação a essa questão da pandemia, funcionários
daí palavras delas, eu conversei com ela em outra oportunidade, funcionários estavam sendo, entre aspas, obrigados a trabalhar mesmo infectados com o coronavírus. Como é que está a fiscalização disso também, já que você é hoteleiro? Olha, eu vou ser muito sincero, eu participo do Sindisol, é onde tem os hoteleiros, né? Isso que eu estou escutando, além de ser uma surpresa, eu acho muito grave essa afirmação, né? Eu não vi, nunca escutei isso. Posso te falar pelo meu hotel. Nós aqui, a partir do momento que nós temos vários protocolos, né, para os funcionários, né, e quando qualquer funcionário meu tem algum sintoma, pelo menos um sintoma, ele é encaminhado para uma clínica particular e lá nós fazemos o exame, o PCR, que é o melhor, tá, para constatar se ele está ou não. Eu consigo te provar pela quantidade de atestados, eu já tive 4 funcionários que tiveram, né, e se afastaram, eu consigo te mostrar isso, mas assim, é uma surpresa para mim escutar essa afirmação, né, de uma situação bem grave. Aqui no nosso hotel, a gente paga realmente um exame particular para a gente comprovar se a pessoa está mesmo ou não. 2 observações, Osni. Uma é que eu particularmente também fui fazer exames e comprovei lá de uma rede hoteleira, tinha pelo menos 10 funcionários de uma rede hoteleira aqui de Balneário Camboriú que estavam lá agendados para fazer o exame da Covid-19. Então isso é um testemunho que eu estou te dando agora, né? E ontem, quando a Olga falou conosco aqui no Câmara Informa, ela estava muito desesperada, muito preocupada com essa situação de pandemia. E que nós nem chegamos a falar, por exemplo, que ontem o Sindisol e o Sechobar assinaram a Convenção Coletiva do Trabalho, né? Exatamente. Relativa, que vai começar a valer a partir do dia 1º de janeiro agora, é isso, né? Isso mesmo. Ontem ele, como eu sou hoteleiro, né, eu participo do sindicato, tivemos uma comissão, né, que foi eleita através dos associados, e essa comissão, junto com o presidente Isaac, né, durante esse último mês, firmaram as novas tratativas da convenção, e ontem ela foi assinada, né, e a gente está votando ela agora a partir de 1º de janeiro, né? Então, por isso que de novo, eu te falo que foi uma surpresa para mim essa afirmação. Pois é, eu acabei comentando, Osni, porque eu fiquei com essa dúvida, até para contribuir aqui com a nossa conversa. Ela falou o seguinte, que também outro funcionário colocou atestado, né, por conta da Covid, e depois que voltou para o serviço ele foi demitido. Então, na opinião dela, ela é a favor dessa restrição do governo, né, de limitar a ocupação do hotel, até para proteger os funcionários. Mas, enfim, na última sexta-feira, Osni, teve aí a cerimônia de entrega da licença ambiental e da assinatura do contrato de serviço aí do alargamento da faixa de areia, né? Você esteve lá, você participou, a gente aqui da Rádio Câmara também estivemos lá, participamos daquela cerimônia que contou com a presença aí de diversas autoridades, inclusive o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Eu quero saber de ti, mesmo com uma temporada aí com previsão de fracasso ou de baixo movimento, de que maneira isso também pode agregar para o turismo aqui da nossa cidade para uma retomada econômica? Eu acho que isso é um grande início, né? Nós vamos ter uma temporada com novos empreendimentos, né? A roda que foi inaugurada 15 dias atrás, né? Com a vinda do governador para assinar a entrega da licença ambiental, isso é muito importante também. O projeto que tem para a Avenida Atlântica é uma coisa extraordinária, né? Então o ano de 2021 seria o ano para se fazer a extensão da faixa de areia e a partir de 2022 realizar
toda a obra de infraestrutura, né? Isso foi apresentado ao governador, foi apresentado a mim e algumas pessoas da cidade. Nós ficamos fascinados pelo projeto, né? O projeto já foi entregue e assim, é mais uma vez Balneário Camboriú se reinventando, né? Tivemos a inauguração do Museu do Automóvel, vamos ter mais inauguração mais próximo aí de outros empreendimentos e creio que no próximo mês nós vamos ter várias notícias muito boas para o turismo, pena que a gente ainda não pode falar, várias novidades para o turismo. Então, assim, é Balneário Camboriú se reinventando a cada dia, se repreparando para a retomada, se preparando para a retomada do turismo em 2021. E que essa retomada também venha, né, Osni, com o nosso centro de eventos, numa nova modalidade que o governo do estado pretende implementar exatamente para que ele possa ser explorado pela iniciativa privada. Eu acho que isso é muito bom e essencial nesse momento, né, Osni? Não, sim, com certeza. Eu faço parte da comissão que o governador criou para estar acompanhando toda essa parte do processo licitatório. Não foi, há um mês atrás nós tivemos a abertura dos envelopes, ela deu deserta, como em São Paulo também deu deserta, mas eu acho até que normal, porque se a gente está imaginando que as pessoas vão ser imunizadas até metade do ano de 2021, quem é que vai querer investir 10 milhões sem saber a data que vai poder iniciar o trabalho no centro de eventos? Eu acho que esse foi o principal motivo dela estar deserta, mas assim, creio que em fevereiro a gente reabra essa licitação, aí a gente vai ter 2 meses ainda para avaliar as propostas e depois mais 2 meses para a empresa assinar, e aí já dá metade do ano já. Mas assim, a Santur estava escutando, porque nós tivemos 196 downloads da proposta do centro de eventos, né? E durante 20 dias, propriamente, a Santur ficou escutando essas pessoas, esses prováveis participantes da licitação. E foi um dos principais motivos que foi falado da licitação ter dado deserta. Perfeito, Osni. Olha, claro que a gente vai ficar conversando, tanto falando sobre temporada e falando dessas novidades, né, que com certeza ano que vem vão ser anunciadas. Nesse sentido, Osni Maciel, presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Balneário Camboriú, obrigado pela conversa aqui, pelos esclarecimentos, pelos comentários também, sempre são bem-vindos. E nós aqui, Emissora Pública, estamos exatamente para isso. Grande abraço, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez estar junto com vocês. Feliz Natal a todos. Obrigado para vocês também. Muito obrigado. Um abraço. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Cultura. Olha, e a Celesc divulga projetos selecionados para receber incentivo cultural e esportivo em 2020. Vamos conferir. O governador Carlos Moisés e o presidente da Celesc, Cleício Martins, participaram nesta terça, dia 22, de cerimônia virtual com representantes de instituições e entidades que tiveram projetos selecionados na segunda chamada pública para projetos culturais e esportivos da empresa, relativos a 2020. Neste ano, o investimento será de R$3 milhões em iniciativas em todas as regiões, sendo R$2.400.000 para 37 projetos culturais e R$615.000 a 12 projetos esportivos. No total, foram 155 inscrições. No Alto Vale do Itajaí, por exemplo, um dos classificados é o projeto da Banda Municipal de Blumenau, uma das principais big bandas do país. Em Jaraguá do Sul, no norte, a inclusão social e a formação de crianças e adolescentes que vivem em comunidades carentes são o propósito do projeto Mais Dança. O Plano Anual de Atividades Esportivas das Escolas Sociais do Grupo Marista foi outra iniciativa classificada por estimular hábitos saudáveis
saudáveis por meio dos esportes no contraturno das aulas do ensino básico de crianças e adolescentes de baixa renda. Foram contempladas a Escola Social Lúcia Maivorne, em Florianópolis, a Marista Escola Social em São José, o Colégio Irmão Valmir de Criciúma e o Colégio Marista de Caçador, que juntos atendem 798 estudantes. A lista completa com os projetos aprovados está disponível no site socioambiental.celesc.com.br. De Florianópolis, Fabiana Delis. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Agora são 6 horas com 25 minutos, 6h25. Nós estamos no ar com o Câmara Informa desta quarta-feira. Saúde. E o governo do estado divulgou hoje pela manhã a matriz de risco que aponta aí todas as regiões do estado em gravíssimo. Todas as 16 regiões de saúde do estado estão em alerta gravíssimo para a Covid-19. É o que aponta a matriz de risco potencial divulgada nesta quarta-feira, dia 23, pela Secretaria de Estado da Saúde. A epidemiologista da pasta, Maria Cristina Willemann, explicou os fatores que levaram todas as regiões para a cor vermelha. O que se observou nessa semana é que houve um grande registro de óbitos que levam a dimensão do evento sentinela para um nível gravíssimo na maioria das regiões. Nós tivemos um aumento observado no registro de número de casos comparados com a semana anterior, que nós observávamos até algumas regiões com variação negativa. Para essa semana, muitas regiões com variação positiva, ou seja, com aumento de número de casos real. Maria Cristina também ressaltou o aumento de testes positivos e da ocupação dos leitos de UTI em todas as regiões. Na dimensão de monitoramento, que desde a semana passada o que se monitora é o percentual de positividade dos exames de RT-PCR processados no LACEN. Então, a maioria das regiões tiveram mais de 30% dos seus exames processados positivos, e é por isso que a maioria delas está em nível gravíssimo. E no que diz respeito à capacidade de atenção, onde nós observamos a ocupação de leitos de UTI, somente a região do extremo oeste e Xanxerê tem ocupações inferiores a 80%. Dessa forma, o estado inteiro está em alerta máximo de risco para a Covid. A matriz mostra ainda que o aumento na transmissibilidade está em nível gravíssimo em mais da metade das regiões. Desde o dia 18 de dezembro, data da divulgação da última matriz, Santa Catarina registrou 15.081 novos casos e 184 mortes causadas pela Covid-19. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Olha, vamos continuar falando então de Covid-19. Em Santa Catarina, saiu agora há pouco o boletim atualizado desta quarta-feira. Em Santa Catarina já temos 472.199 pacientes com confirmação de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 443.980 se recuperaram, 23.334 estão em acompanhamento. Dado divulgado hoje, agora à tarde, agora há pouco. A doença respiratória causou 4.885 óbitos no estado desde o início da pandemia. Aqui em Santa Catarina, a taxa de letalidade é de 1,03%. Aí você sabe, né, todos os municípios, 295 confirmaram ao menos um caso, 261 municípios, tem aumentado esse número, tem pelo menos o registro de um óbito. A estimativa do governo federal é que ainda em 287 municípios existam casos ativos. A maior quantidade de pacientes que já confirmaram a infecção está em Joinville, que soma 41.756 casos. Em seguida estão Florianópolis, 40.677, vem Blumenau, com 25.355, São José, 21.360, Criciúma, 18.011, Palhoça, 14.599, Itajaí, 14.132, Balneário Camboriú, 14.054, esse é um dado do governo federal, daqui a pouco a gente confere do municipal, mas ainda parece que não saiu o boletim. Chapecó, 13.086 casos e Brusque,
12.473. É isso aí, então vamos dar os dados aqui referente ao Brasil, né, Elias? De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem até hoje, desde o início da pandemia, 188.285 mortes pelo novo coronavírus e 7.320.020 casos confirmados do novo coronavírus. Esses dados saíram agora há pouco, né? Isso de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, que aí tem como base os dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. Os demais municípios da região ainda continuam, né, com os dados do dia de ontem, né? Não tem ainda a atualização do dia de hoje. Alguns municípios, inclusive, já entraram em recesso a partir de hoje, mas se imaginava pelo menos que o plantão relativo à saúde não vai parar, né? Por ocasião das festas de final de ano, né? Sempre vamos ter os casos aí, infelizmente e lamentavelmente, acontecendo. E é bom que a comunidade tenha também essa divulgação para que ela possa, né, ter até um termômetro de como está a situação em toda a nossa região. Os dados que são divulgados pelo governo do estado, inclusive, tanto para Itajaí quanto para o Balneário Camboriú, a diferença desses números de ontem são bem superiores a 1.000, né? Chegando a 1.500, 1.000 e poucos dados de números a mais. É isso aí, né? São agora 18h30, 18h30. Temos um processo seletivo aqui da Fundação Municipal de Esportes, é isso? É isso mesmo. Vamos lá então. Pegar essas informações aqui. Então, a Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú abre processo seletivo, né? Para aí a contratação por prazo determinado de fisioterapeuta, profissionais de educação física, instrutores e demais cargos para o ano de 2021. As inscrições podem ser feitas até às 4 horas da tarde, ou seja, até às 16 horas do dia 12 de janeiro do ano que vem. O edital completo está lá no site da Prefeitura de Balneário Camboriú. Tem outra informação de utilidade pública, Elias, a respeito de alteração do trânsito, né, aqui na região ali do Elevado, né, da 4ª Avenida. Então, com a liberação das pistas da Avenida do Estado, a partir de hoje, a Rua 200 está bloqueada no sentido 4ª Avenida para a 3ª Avenida. Quem desejar acessar a Rua 200 deve entrar pela Rua 10, sentido Rua 290. Já a Rua 10 teve o sentido invertido e agora tem acesso pela 3ª Avenida, sentido Rua 290, onde retorna aí para a Rua 200. Os agentes de trânsito estarão no local prestando todo o apoio para garantir a segurança viária. Já temos o tempo? Chegou o tempo por aí para nós atualizarmos o tempo para amanhã, pessoal que está chegando a Balneário Camboriú, ou mesmo... Chegou o tempo e chegou o boletim de Balneário Camboriú. Então vamos ao boletim de Balneário Camboriú primeiro, Pedro, por favor. Então tá, então de acordo com as informações aí divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Balneário Camboriú registrou hoje, quarta-feira, 73 novos casos do novo coronavírus. Então, com isso, o município chega a 12.488 casos da doença. Desses, 10.850 pessoas já estão recuperadas e receberam alta aí da vigilância epidemiológica. O município também recebeu a comunicação de um óbito nesta quarta. Uma mulher de 87 anos com comorbidades que estava internada no Centro Municipal de Tratamento do Novo Coronavírus e faleceu aí no dia 16 de dezembro. Com isso, sobe para 141 o número de mortes por Covid-19 em Balneário. A taxa de ocupação aí dos leitos de UTI está em 80%. Permanecem em tratamento 1.497 pacientes, sendo que 1.460 em domicílio e 37 estão internados. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. A Epagre Ciran deseja a todos um Feliz Natal para todos os catarinenses. Essa véspera de dia natalino será muito parecida como foi a última quinta-feira. Sol com muitas nuvens entre a Grande Florianópolis, Vale Itajaí, Planalto Norte Catarinense, litoral norte do estado. Chuviscos podem acontecer de forma bastante isolada no início e no final do período. Durante o dia, sol entre nuvens. Já o litoral sul, Planalto Sul, principalmente oeste e meio oeste do estado, é mais aberto, ensolarado e também faz calor.
não há indicativo de chuva, não somente para antevéspera de Natal, mas como Natal e sexta-feira, somente de sábado para domingo, que há o indicativo de pancada de chuvas com trovoadas. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre-Ciran, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre-Ciran. Muito bem, com essa informação estamos chegando ao final do programa de hoje. O Câmara Informa desta quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Amanhã nós teremos apenas o Boletim Câmara Informa, a partir das 9h30 da manhã, aqui na 101,5. À tarde, já véspera de Natal, não teremos então o programa Câmara Informa, que volta na segunda-feira, dia 28, nesse mesmo horário, 5h30 da tarde. Então, para você que sempre nos dá honra da companhia nesse horário, olha, um Feliz Natal, um abençoado Natal. Vamos seguir as regras, os regramentos, vamos evitar muita aglomeração. Você ouviu no programa de hoje a orientação que no máximo 4 ou 6 pessoas, no máximo, em local bastante arejado, de uma mesma família, se reúnam para comemorar o Natal, ou que façam um revezamento também. Vamos tentar fazer tudo da melhor maneira possível, seguindo os protocolos, seguindo tudo que está sendo informado aí, para que a gente possa começar um 2021 com muita garra, com muita força, e que tenhamos a vacina finalmente para acabar com essa situação tão constrangedora que deixou muita gente, infelizmente, morta, isso não apenas no mundo, mas no Brasil, no estado e aqui na nossa região, Pedro. Falasse tudo agora, Elias. Então vamos curtir aí o Natal com segurança, com todas as regras sanitárias aí impostas pelas organizações, né, de saúde, enfim. E a gente volta segunda-feira. Um Feliz Natal a todos. E segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde, a gente se encontra aqui na TV e Rádio Câmara. Um grande abraço a você. Feliz Natal, toda a nossa equipe. Grande abraço. Você acompanhou o Câmara Informa.